Pensei muito, porque assim, quando eu perdi o João, eu sentia uma proteção, eu queria esconder a minha história. Eu queria esconder, não queria que ninguém soubesse o motivo, não queria que ninguém soubesse. Eu não queria que ninguém falasse sobre perto de mim, eu não queria tocar no assunto. Ia me doendo mais, ia me doendo mais, ia me doendo mais, e aí eu comecei a falar. Comecei a conversar com a minha mãe mais sobre isso. Comecei a conversar... Eu me emociono já. Difícil, né? Mas hoje eu não choro de tristeza, eu choro com um sentimento de... Foi tão difícil pra mim, sabe? Foi tão difícil passar... Perder o meu filho. E... Ele não tem culpa de nada, mas de qualquer forma perdeu o pai do meu filho também. E abri meu Instagram. Eu não queria levantar. Eu não queria trabalhar. Às vezes me dava saudade do meu filho. Eu convivi com ele 30 horas e eu sentia saudade dele, sabe? E eu não queria fazer nada. E eu tinha que trabalhar, eu tinha que levantar. Eu gravava. E aí eu me lembro que eu tava aprendendo ainda, né? Eu não sabia mexer com a internet. Eu ainda não sei, eu tô aprendendo muita coisa. E as pessoas falavam, meu Deus, essa menina não leva jeito pra nada. Ela não sabe nem falar com a câmera. Sua publi tá horrível. Como é que eles te pagam pra fazer um negócio desse? Sua visualização tá baixa. Seus seguidores, isso. E foi uma vitória tão grande quando eu consegui levantar a cabeça. Diante de todas as dificuldades que eu passei, eu levantei a cabeça e falei, não, chegou a hora de eu falar sobre esse assunto. Porque se for pra você viver um momento difícil e você não conseguir ajudar ninguém e não se ajudar, você não tem por que passar por aquilo. Então, como eu passei por aquilo, eu falei, tá na hora de eu ajudar outras pessoas, eu sei que eu posso. Aí foi quando eu comecei a falar sobre o João. Evelyn, no dia que... Eu não me lembro, acho que foi na Marie Claire. No dia que saiu a minha entrevista na Marie Claire, o meu direct travou de mulheres me mandando mensagem. Imagina. Passei pela mesma coisa. Eu recebia muito. Isso me dava muita força pra continuar. Mesmo as pessoas falando que eu não levava jeito, não tem carisma, nunca trabalhou com isso. Mesmo só levando pancada. Eu me lembro que... Um lencinho pra ela. O que me dava força era que eu recebi uma mensagem de uma mãe falando, Maria, eu perdi o meu filho, acho que era de 7, 8 meses de gestação, igual você. Eu não tenho marido, eu não tenho uma amiga pra conversar, eu não tenho a minha mãe, eu não tenho ninguém. Eu só tenho você, eu só acordo de manhã, olho os seus stories, vejo você levantando da cama diante de tudo que você passou, e isso me dá força pra continuar. Isso me deu força, sabe? Porque eu não sentia vontade, eu não vou mentir. Que hoje, eu sempre fui muito sincera quanto aos meus sentimentos. Eu sou muito sincera. Uhum. Com você, com o meu público... O lencinho. Desculpa. Com você, eu tô sendo sincera. Com o meu público, com os meus amigos, com a minha família, com o relacionamento. Eu sempre fui muito sincera quanto ao que eu sentia. Então, quando eu não estava bem, eu não estava bem. Eu não fingia que eu estava bem, porque eu não estava. Eu realmente não sentia vontade de levantar da cama. Não, isso é ótimo, porque eu sou muito assim. Se eu não estiver bem, eu não apareço. Sim. E as pessoas... Eu não quero passar uma imagem nunca para as pessoas que eu sou uma pessoa perfeita, que eu não passo problema, gente. Tem dia que eu não tô bem, né? E isso é muito bom, isso é muito genuíno. Uma aguinha pra ela aqui, ó. Nossa, porque, né? Mas assim, hoje... Quando eu falo do João, quando eu falo dessa perca, quando eu falo dessa fase difícil que eu passei, que foram esses 2 meses bem difíceis que eu passei, eu falo hoje com um sentimento muito leve no meu coração, sabe? E eu sou muito transparente quanto ao que eu sinto. Então, quando eu não tava bem, eu não tava bem. E eu falava pras pessoas, gente, não acordei bem hoje, acordei triste, chorei. Aí eu falava, vou ficar um pouco sumida, chorava nos stories, sempre fui muito transparente. Então, quando eu comecei a ficar bem, que isso fazem mais ou menos assim uns 2, 3 meses que eu comecei a levantar, a reagir para a vida de novo, as pessoas perceberam no meu olhar, entendeu? Elas falavam, nossa, Maria, você tá tão radiante. Isso vai dando força pra gente, sabe? Não adianta eu fingir ser uma coisa que eu não sou, Evelyn. Não adianta eu tá mal, tá triste, porque eu estava. Quem é que fica feliz passando por uma situação daquela? Ninguém fica. Ele não ficou, eu não fiquei, ninguém fica feliz. Não, eu achei muito, muito corajoso da sua parte quando você
né? Como eu falei pra você, quando você expôs o seu problema, né, com o que aconteceu tudo, porque é o que eu falo, você falou de ajudar pessoas e a gente sabe que quando a gente compartilha uma coisa da nossa vida, né, alguma coisa que aconteceu, a gente acaba ajudando muita gente, isso é muito gratificante. Mas também a força que vem pra gente olhar pra aquilo que aconteceu e de uma forma corajosa, sabe? E poder olhar com outros olhos, porque no início a gente tem esse sentimento, eu não sei explicar, eu tive o mesmo sentimento que você, de não querer falar, de não querer se abrir, quando as pessoas iam perguntar, eu até falava assim, ai gente, por favor, não quero falar. Sabe, da família mesmo, não quero conversar sobre isso. O que me curou, assim, hoje eu ainda choro de saudade. Ontem foi um dia que eu chorei de saudade, assim, que às vezes bate a saudade do meu filho, às vezes bate, né, poxa, seria tudo tão diferente. Mas hoje eu sou curada quanto ao que eu vivi com meu filho. Eu me curei dessa dor. Ela ainda dói, mas é como uma cicatriz, que você vê a cicatriz, mas você lembra que dói, mas ela não te machuca mais, mas você lembra que ela dói. Então, o que me curou foram duas coisas. É difícil a gente acreditar nas vontades de Deus quando elas não são a favor da gente, né? É muito fácil acreditar quando você ganha um carro, quando você é promovido no trabalho, quando você casa. Aí você acredita em Deus, mas quando acontece algo, quando você perde alguém, é difícil você acreditar. Você fica, poxa, eu acredito tanto em ti, Deus. Por que tu fez isso comigo? Eu passei exatamente isso quando eu perdi meu pai. E aí eu aceitei. Eu falei, Deus, tudo bem, eu aceito. A sua vontade era essa. Meu filho é um anjo. Ele é muito bom pra estar aqui. Esse mundo tá uma loucura. Então eu entrego ele pra você. Faça ele muito feliz aonde ele estiver. Proteja ele. E quando eu comecei a conversar quando eu comecei a falar com mais mães sobre o que eu tinha passado, quando eu comecei a falar em entrevista, porque de alguma forma eu sentia que eu falando e ajudando outras pessoas, quando a gente fala sobre uma situação, a gente começa a conhecer mais essa situação. E quando você entende, a dor vai diminuindo, né? Quando é um susto, dói mais. Sim. E aí eu fui falando com outras mães, fui dando entrevista falando sobre o João, comecei a falar com os meus amigos, com os meus parentes, comecei a contar como foi o dia do parto, tudo. E aí, quando eu fui começando a falar aos pouquinhos, essa dor foi diminuindo. E hoje eu posso dizer que é uma saudade que vai ficar eternamente na minha vida. Mas hoje eu consigo falar sem entrar em desespero, coisa que eu não conseguia antes. Hoje eu consigo. Então, muita gente não sabe, né? Quando você foi lá em casa com 2 dias. 2 dias. 2 dias que ela tinha perdido o João. E assim, eu me senti numa responsabilidade muito grande, né? Porque eu só quis te abraçar e falar, Maria, eu passei por isso e eu não sabia o que te falar. E acontece isso, né? As pessoas não sabem o que falar pra você. Mas eu falo pra você que você foi muito corajosa e foi muito legal saber, assim, da tua história, né?